Bom, pessoal, vou começar então. Falta aqui 1 para as 3, mas o pessoal está chegando. Eu estou sem passador, então vou ficar uma coisa meio aqui, meio ali, tá? Juliana veio ver minha palestra novamente. Eu dei essa palestra no TDC de BH e estou dando aqui o repeteco aqui em São Paulo. Bom, vim falar um pouco sobre comunicação empática, no ponto de vista da comunicação não violenta. E se é tão fácil assim, né? Hoje em dia está se falando muito de empatia, se colocar no lugar do outro. E aí nesse bate-papo aqui que a gente vai ter, a ideia é trazer um pouquinho desse conteúdo e trazer algumas formas, de repente, a gente conseguir ser mais empático de uma forma mais prática. Bom, meu nome é Maíra Blasi, eu sou coach facilitadora, eu já era isso antes de virar Agile Coach. Me encontrei na agilidade no meio do caminho. Hoje eu estou no Get Ninjas, que é uma startup de prestação de serviços, para quem não conhece, né? Você pode contratar serviços online. Eu sou formada em administração, meu histórico é de negócios, ele não é um histórico de tecnologia. E a parte de CNV, de comunicação não violenta, eu fiz uma formação na Faculdade de Ciência Política de São Paulo e também alguns workshops com o Dominic Barter, que é considerado a referência de comunicação não violenta no Brasil hoje. Ele é gringo, mas ele mora lá no Rio de Janeiro e faz alguns workshops pelo Brasil. Eu sou carioca e eu fingi que toco sax alto nos tempos vagos. Então, eu estou aqui em São Paulo tem 1 ano e meio. Antes eu trabalhava no Rio de Janeiro e eu tenho um hobby, toco sax alto em uma fanfarra chamada As Obscênicas, que é uma fanfarra formada só por mulheres. Eu gosto de começar essa apresentação falando que ter empatia não é ser bonzinho, assim, né? Não ser, quando a gente fala de comunicação não violenta, ou de ter empatia, todo mundo pensa em alguém bem fofinho, alguém bem bonzinho, uma coisa que realmente eu nunca fui e não serei. O que acontece é como que eu falo que o meu meme é esse, inclusive, que nós estamos a 0 dias sem ficar putos e o nosso recorde é de 0 dias. Porque eu, obviamente, cheguei na comunicação não violenta porque eu queria melhorar minha comunicação e tenho essa necessidade de evolução sempre. Sempre comuniquei muito bem, mas volta e meia era do tipo, ai, Maíra, você é muito assertiva. Você é muito assim, muito assado. Eu falei, bom, vamos ver se dá para fazer alguma coisa a respeito disso. E a comunicação não violenta, ela me abraçou, na realidade, porque ela me disse que, assim, a violência, ela às vezes está numa coisa muito implícita, né? A violência, ela varia para cada um. Não é bem assim que a banda toca. As pessoas acham que, não, você fala de comunicação não violenta, então você vai ser dócil, você é super legal, fofinha, fala baixinho, e não é bem isso. Pelo contrário, Marshall, que é o psicólogo que desenvolveu essa teoria, ele era super direto e super, assim, tem alguns workshops dele filmados, gravados no YouTube, e dá para perceber que não era essa a ideia era a gente se comunicar melhor, de maneira que as pessoas se compreendessem e juntas chegassem num ponto, atendessem às suas necessidades. Mas não necessariamente isso quer dizer ser bem meiguinho. Então, eu acho legal porque a gente acha que empatia, às vezes a gente acredita que realmente dá para ser empático, que realmente dá para se colocar no lugar do outro. E fazendo isso, o que a gente tem mania de fazer? A gente, quando alguém vem falar com a gente alguma coisa, quando alguém vem contar algum caos, a gente sai logo para dar um conselho, né? A gente vai lá para a pessoa, olha, eu acho que você deveria fazer isso, isso, aquilo, aquilo outro. Ou então a gente vai e compete pelo sofrimento. Você está achando que isso é ruim? Você não sabe como é que estão as criancinhas na África passando fome. Ou você não sabe como é que está a minha vida. A gente começa a comparar a situação de uma pessoa com uma coisa muito pior para ver se isso de alguma maneira conforta ela, né? E será que a gente está sendo empático quando a gente faz isso? Ou então a gente quer educar as pessoas também. A pessoa está passando por um processo super doloroso, super complicado, e você, mas o que você aprendeu com essa situação? Tipo, não aprendi nada, eu tô querendo matar um vivo, né? Eu tô com raiva ainda, eu não aprendi, sei lá o que eu aprendi. Daqui a 1, 2, 3 anos eu posso chegar à conclusão que eu aprendi alguma coisa, mas agora, né? O pé na bunda que eu tomei, eu tô sofrendo, né? Sei lá. Daqui a 2 anos, nossa, aquele pé na bunda me ensinou, realmente aprendi umas coisas aqui, mas na hora que eu tô dando o relato, eu não aprendi nada, eu tô irritada. Como que a gente acolhe esse comportamento? Então a gente consola, né? Você fez o melhor que você pôde, coloca a pessoa ali numa coisa. A gente conta uma história também, a pessoa vem falar uma coisa, você, isso me lembra uma história, e você desvirtua para um caminho que era uma outra coisa que não era o que a pessoa estava falando. Você começa a falar da sua vida, da vida do Joãozinho, de outra pessoa. A gente encerra o assunto, a gente não sabe lidar com aquilo que está sendo dito, e a gente, fica bem, tá? Tchau. E aí a gente não leva aquilo adiante.
A gente coloca a pessoa numa posição de coitadinho, coitadinho, que peninha dessa pessoa, né? A gente reage dessa maneira. A gente interroga também, a gente começa a fazer o FBI, assim, né? Já pensou se a pessoa não quis dizer aquilo, ou se ela não quis dizer aquilo outro? A gente começa a fazer uma investigação e, às vezes, quem está te dando um relato ou passando por uma situação não sabe, assim, na hora, e a pessoa está a gente ali interrogando. Ou então a gente se explica, olha, no seu lugar eu já teria feito isso, aquilo, outro. A gente acha que a gente realmente conseguiu se colocar no lugar da pessoa e pode dar uma palpitada ali no que ela deveria estar fazendo. E outra a gente corrige, né? Não, você não entendeu o que está acontecendo, eu vou te explicar. Você não viveu o negócio com a pessoa, ela te conta uma coisa e você ainda quer explicar para ela o que ela passou. Então, muitas vezes, quando acontece uma situação que a gente quer ser mais empático, a gente quer ajudar a pessoa, a gente quer fazer alguma coisa, a gente tende a se comportar dessa maneira. Mas a CNV, ela convida a gente a olhar por um outro lado, a usar de outros recursos para talvez trilhar um outro caminho. E é isso que a gente vai falar um pouquinho agora. Primeiro, a gente tem que estabelecer o que é violência, né? Como eu falei antes, a gente acha que a violência, geralmente a gente acha que é agressão, é falar alto. E a violência, ela pode variar, inclusive, o que significa violência pode variar de um lugar para o outro. No Rio de Janeiro é super comum falar super alto, né? Falar berrando, engolir um megafone. Mas em outros lugares, não, é esquisito. A pessoa fica, nossa, tá falando alto e tal. Então, como que é isso? Então, na CNV, a violência é tudo aquilo que viola a integridade do outro. E a integridade, ela compõe desde aspectos físicos a valores, princípios e direitos. Então, a primeira coisa a se fazer é considerar que o que é violência para mim pode não ser violência para você. E parte do processo é entender, então, o que é violência para os envolvidos e acordar sobre isso. Também é preciso diferenciar violência de agressividade. Muita gente está sendo super violento, falando bem baixinho, bem delicadinho. Eu já vi em alguns workshops, um abraço é super violento. Às vezes a gente está discutindo, está falando com uma pessoa, e você fala, então me dá um abraço. A pessoa, cara, não me abraça, né? Briga de marido e mulher, mulher, homem, todo mundo brigando. E às vezes a pessoa quer dar um abraço para resolver a situação, e às vezes, não, eu queria falar, eu não queria abraçar você. E às vezes esse abraço ele pode ser super violento, dependendo do contexto. Então é muito importante a gente ficar atento para o que é violência, o que é não ser empático. Então, a maioria das nossas bases educacionais e morais, ela é violenta. A gente, desde muito novo, ensinam pra gente que existe um certo e existe um errado. Aí, para quem está certo recebe um prêmio, quem está certo é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que merece ser recompensado. Quem está errado, além de passar a vergonha de estar errado, é punido. Dá para o cantinho, vai ser castigado, você é uma vergonha. E aí começa ali, né? Eu fico com muita vontade de estar sempre certo, e fugindo de estar errado. Estar errado é ruim, eu vou ser penalizado. Não sei se quem está sem fone está conseguindo me ouvir bem, tá? Eu falo alto, no caso sou carioca, mas vai que não tá, tem o fone ali, para quem não pegou. Então a gente já começa a estabelecer essa coisa meio implícita. Então muitas vezes os nossos diálogos, eles partem para isso também. Quando a gente começa a conversar com alguém, a gente não está numa de, cara, vou te ouvir aqui, vamos ver. A gente está numa de, deixa eu ver a próxima coisa que eu vou falar, porque eu quero estar certo, eu quero vencer, eu quero ser melhor nesse diálogo, eu quero dar o melhor conselho, eu quero dar a melhor ajuda. A gente entra nisso inconscientemente. E aí a CNV, ela traz que a gente é compassivo por natureza, a gente vem compassivo e a gente aprende isso. Tanto estratégias verbais ou físicas de violência, a gente aprende, a gente não nasce, nossa, eu sou desse jeito, não, você vai aprendendo o que é legal, tá certo, o que é ruim, tá errado, e vai desenvolvendo esse conceito durante a sua vida. E também acredita que nós temos as mesmas necessidades humanas básicas. O que muda são as estratégias para atender as necessidades. Todo mundo tem fome, todo mundo quer se alimentar. Uns têm renda, conseguem comprar aquilo que para comer, e outros não. Outros talvez roubem para comer. Mas o fato é que as duas pessoas, elas tinham fome. Então, uns têm dinheiro, outros não. Isso são estratégias de conseguir a mesma coisa.